Salve! Olha só, gravando aqui da minha pista de treino mais habitual ultimamente. Vou tirar aqui a máscara um pouquinho. Bom, hoje estou gravando para falar que é o último vídeo desse experimento MAF, né? Esse mês de maio completa um ano que eu estou treinando por esse método. É um método que eu passei o ano gravando, praticamente fazendo um diário de como foi treinar por ele. Um método que me ajudou muito no momento importante de volta aos treinos depois de uns anos. Se vocês acompanharam, se você tá vendo aí e já viu alguns vídeos anteriores, você vai saber, vai lembrar que no começo do ano passado eu estava tentando voltar a treinar e estava difícil, estava querendo correr forte demais, estava me machucando, ganhei uma tendinite no tornozelo, que estava difícil de ir embora. Eu estava teimando em tentar treinar forte, eu estava tentando treinar num ritmo que eu lembrava que eu corria há 15, 16 anos atrás, né? Lá para os anos 2000, de 2003 a 2008 eu corri razoavelmente forte e eu estava tentando fazer isso, enfim, tudo errado, né? Hoje a gente sabe, hoje eu sei que estava tudo errado. E aí veio a pandemia, eu comecei a pesquisar outras formas de treino. Eu comprei o reloginho aqui que marca a frequência cardíaca e queria usar. Tudo isso nas minhas pesquisas culminaram em achar o treino MAF, né? O método MAF de treino para corrida, para esportes predominantemente aeróbios, né? E enfim, um ano depois, comecei em maio do ano passado. Um ano depois estou aqui para compartilhar um pouco com vocês os resultados. Esse mês eu iria correr uma corrida no sul, uma meia maratona. Quando eu me inscrevi tinha a ilusão de que tudo ia estar bem, mas acabou não acontecendo. Então eu transformei o mês todo desse ano em um período para fazer marcas das distâncias clássicas. Marcas fazendo o meu melhor como se fosse uma prova. Então eu fiz meu melhor 5 km, meu melhor 10 km, meu melhor 21 km. Agora no último domingo foi o 21. E posso dizer que essas marcas superaram de longe as minhas expectativas quando eu comecei a treinar MAF. Eu queria um treino de consistência para me manter treinando por muito tempo, garantir longevidade no treino, e se viesse uma performance melhor, né? E veio uma performance assim muito acima do que eu achava que eu podia. Pra vocês terem uma ideia, eu achava que eu nunca mais superaria o tempo de 10 km que eu fiz lá nos anos 2000. Enfim, porque eu era jovem, eu estava correndo bem, e eu já tinha colocado na cabeça que não dava mesmo para alcançar esses tempos. E eis que eu estou muito mais rápido do que dessa época. Eu tinha um 10 km para 43 e 22 num dia que eu tinha esmirilhado. Achei que eu nunca mais conseguiria fazer essa marca, uma marca assim, um dia que tudo deu certo. E fui fazer os 10 km esse mês. E eu já pelos treinos que eu vinha fazendo, eu já sabia que eu ia conseguir bater. Eu estava feliz com isso. E fiz um 41,12. Então eu vou para casa agora e de lá eu continuo o vídeo com mais dados aí sobre a evolução. Beleza? Bom, voltei. Banho tomado. E vamos finalizar aí, né, essa história de performance.
Então, nessa volta aos treinos, com o treinamento MAF, como eu tinha dito, lá no parque, eu acabei evoluindo em todas as distâncias. Na minha outra fase de corrida, eu adorava o 10 km. Ainda gosto, né? Mas assim, eu só corria 10 km. Eu não corria 5, eu não corria 21, corria muito pouco. Corria uma maratona, né? Eu achava mais de 10 demais, assim. E menos de 10 eu achava muito pouco. Então eu me encontrei muito com o 10 km. Só corria 10. Então eu lembro que eu comecei, o primeiro objetivo era baixar 50 minutos, aí antes de ter assessoria, antes de treinar com assessoria eu consegui baixar, fui baixando, mas aí eu cheguei num 45 ali, que ficava difícil de abaixar. E eu já não estava treinando com tanto afinco, mas aí eu emendei um período lá que eu consegui chegar numa prova que eu fiz 43,22. A prova São Paulo Classic Zumbi dos Palmares, lá no Ibirapuera, nunca esqueço. E era legal porque a gente corria com a galera da assessoria e um puxava o outro, né? A gente tinha um grupinho que corria mais ou menos parecido e no final quem tinha mais gás ia pra frente. E nessa prova eu consegui fazer meu recorde pessoal, que era um tempo que eu não imaginava que pudesse bater, né? Mas eu tinha lá, vai, pros 5 km eu devia ter 23 e alguma coisa. E agora, né, nessa nova fase, nessa nova marca que eu fiz esse mês, eu fiquei com... cadê? Eu fechei uns 5 km em 19,37. Queria bater o meu tempo, queria sim bater os 20 minutos, eu achava que era possível e foi bem legal. Consegui um circuito bem plano lá em Ubatuba, foi muito bom. Depois eu fui para os 10, queria bater esses 23 e 22, com o treino que eu estava fazendo eu achava que ia rolar, tinha bastante convicção disso. Agora, né, porque lá quando eu comecei a treinar eu achava que eu nunca conseguiria chegar perto de novo de 43, 44, e fiz 41 e 12, fiz 41 e 12 aqui em São Paulo. E domingo agora eu corri uma meia maratona, eu tinha corrido uma meia maratona na vida e foi um desastre. Eu estava num momento de autoconfiança incrível, lá nos anos 2000, né, 2007, sei lá, algo assim. Uma prova lá na USP, aqui em São Paulo. Vocês, quem conhece a USP, é um lugar bem legal de se correr. E eu não sei quanto eu fiz, mas eu devo ter feito mais de 2 horas. E eu achava que eu ia detonar, porque eu me achava rápido nos 10 km e tal. E foi muito ruim, eu quebrei no 12, sei lá, e me arrastei até o 21, foi horrível. Foi bem difícil. Eu tenho pra mim que 21 km é uma das distâncias mais difíceis, porque tem muita de resistência e tem a vontade de você continuar correndo forte. É uma distância que eu ainda estou aprendendo a correr. Aí eu fiz um 21 trail. Eu passei 10 dias na Serra da Bocaina treinando nas montanhas, na altitude, foi bem legal. E eu resolvi fazer um 21 valendo nas estradas de terra e nas trilhas lá da Bocaina. E aí eu fiz um 46 alguma coisa, mas agora para fechar o mês eu queria fazer uma meia de asfalto, né, uma meia urbana. E marcar finalmente um bom tempo de meia. E acho que fiz um tempo mais ou menos dentro do que eu esperava pelos treinos. Fiz 1:37:49. É isso. Então tá aí os 3 tempos. E ainda pra terminar de fechar, né, esse papo de performance, eu fiz o teste MAF também semana passada. O teste MAF que marcou 1 ano de treino em MAF. E é incrível a gente ver o primeiro teste MAF lá em maio de 2020 e ver que eu evoluí de ritmo por quilômetro, mas praticamente 1 minuto em baixa frequência. Então a dúvida que eu tive durante muitos meses, e ela foi se diluindo,
era de se o treino em MAF, o treino em baixa frequência cardíaca, ajudaria na performance, faria com que minha performance melhorasse. E sim, a resposta é sim, funciona para performance. Bom, dito isso, o que eu tenho agora para dizer sobre o MAF é que o período da experiência MAF terminou. Isso não quer dizer que eu não vou mais treinar em MAF. O MAF vai ser incorporado à minha rotina de treinos diária, normal. Eu não vou abandonar o MAF, um método que me trouxe tantos benefícios e que ainda acho que tem muito para me dar, né? Mas eu vou testar sim outras abordagens. Na medida que o mundo for se abrindo, eu vou tentar melhorar ainda mais esses tempos. Eu sei que eu estou com 44 anos e vai ficar cada vez mais difícil baixar esses tempos. Eu preciso também ter isso em mente, mas enquanto for possível eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para isso acontecer. Mas já que eu estou fechando esse ciclo de experiência MAF, vamos às conclusões. O que aconteceu? Bom, já falei de performance, que a performance é melhorada, você precisa ter paciência. Todo mundo fala isso, se você pesquisar MAF você vai ver todas as pessoas falando isso e parece, que chatice, todo mundo com o mesmo papo, mas assim, não tem muito o que dizer, cara. É paciência mesmo. Eu tive o meu primeiro grande salto de velocidade em MAF com 4 meses, 4 para 5 meses de treino, sendo que todo mundo fala de 3 a 6 meses você começa a ver o resultado. Você com 3 meses já está querendo que o seu caso seja o mais rápido, né? Pode ser que seja, pode ser que não, pode ser que em 6, 7, 8 meses você vai começar a colher. Eu comecei a colher de 4 para 5 e depois do 5º, 6º mês que eu comecei a me testar em velocidades e eu não tinha feito nenhum treino de intensidade desses de tiro que são usados para melhorar a performance. E quando eu fui correr os meus primeiros 5 km para valer, rápidos, eu me espantei com o tempo que eu fiz para baixo de 20.40, uma coisa assim, não lembro mais. Mas foi uma coisa que eu não estava esperando de jeito nenhum. Não é uma coisa, eu estava treinando bem, que nem agora, né? Que eu fiz o 19:47. Eu estava treinando bem, eu estava confiante. 19:37, né? Eu estava confiante, né? Dessa primeira vez, não. Eu falei, se eu fizer abaixo de 23, tá bom. Ficar 23 baixo também tá bom. Eu fiz para baixo de 21, foi impressionante, assim, eu estava muito bem. Então, os resultados vêm. Mas o que eu acho que é o grande lance do MAF? Ele sistematiza uma forma de treino que meio que já é consagrada, sabe? Depois que eu comecei a treinar MAF, continuei pesquisando sobre treino, é um assunto que eu gosto muito e tal. E é consenso que o treino de corrida precisa ser majoritariamente em baixa intensidade. Essa coisa que vocês viram, né? Se vocês verem os vídeos eu coloquei depois que eu terminei o período de base do MAF, que é o 80-20, 80% de treino em baixa intensidade e 20% na pancada. Não é uma coisa do treino MAF, é uma coisa de todo o treinamento de corrida, de atletas de elite, de atletas amadores, é um preceito do treino. O legal do MAF é que ele sistematiza isso com um número muito palpável, que é o batimento cardíaco. Você tem um monitor de batimento cardíaco, você marca e é aquilo, cara. Tipo, a percepção de esforço é muito legal e você precisa ter isso. E eu acho que inclusive você treinar muito baseado na frequência cardíaca te ajuda a regular
fazer um ajuste fino da sua percepção de esforço. Mas treinar com o marcador baseado na frequência cardíaca é um número muito objetivo, então você vai estar correndo no ritmo que você tem que estar correndo se você estiver monitorando. Não há... Você vê gente que faz regenerativo, corre que, sei lá, atleta amador que corre parecido comigo assim, corre que fez regenerativo a 5:1. Meu, 5:1 é um moderado pra forte, né, cara? Pra quem corre, pra quem corre 10 km pra 41, 42, 43, porra. 5:1 não é regenerativo. Então você aprende a ajustar o seu esforço. Então você, usando o método MAF, usando o cálculo do MAF, você vai estar dentro da faixa de esforço e de frequência cardíaca que você tem que estar. E aí nos 20% você solta, né? E é isso que é o legal e é o que dá um up no treinamento depois que você termina o período de base. É muito importante fazer, assim, eu acho que fazer o período de base consistente como eu fiz e longo, o mais longo aconselhável, né, 6 meses e tal, me ajudou muito. Me ajudou inclusive a criar estrutura, né, estrutura corporal para suportar a pancada depois. Porque como eu disse lá no começo do vídeo, eu vinha de lesão e de querer tá rápido demais e essa calmada foi boa. Tem vários fatores, né? Depois de um tempo é muito legal você estar correndo razoavelmente rápido com uma frequência cardíaca muito baixa. É a corrida mais gostosa que eu já tive em todos os períodos de corrida que eu tive, né? Correr de boa, de verdade, assim, correr sem estar sentindo e sentir que tá e perceber que está sendo rápido. Putz, isso é sensacional. Isso acho que é uma das coisas mais gostosas que o treino MAF me trouxe, assim. E eu acho que na real, assim, todo método de treino acaba trazendo isso. Só que é o que eu falei, a vantagem do MAF é que ele é muito objetivo. Para quem não, se você tem um treinador eu ainda vou querer voltar a treinar com assessoria, mas eu vou esperar o mundo abrir para pensar mais seriamente sobre isso, né? Acabou a bateria, mas para não perder o fio da meada aí eu vou gravar aqui com a fonte colada nele, segurando mesmo. Mas vamos terminar então. Se você treinar com assessoria, alguém vai estar te orientando, né? Vai estar te corrigindo as coisas que você está fazendo errado e tudo mais. Agora, se você treinar sozinho, é muito difícil você saber exatamente. Assim, você às vezes está até fazendo certo, mas você nunca está com a certeza de que está realmente no ritmo que você devia estar, sabe? A percepção de esforço é uma coisa que vem pra gente mais experiente. E eu cheguei a ter um pouco disso, depois perdi. Hoje eu realmente na volta ao treino é uma coisa que eu não confiaria, sabe? De achar que eu estou realmente treinando fraco ou não. Mesmo porque isso é uma das grandes dificuldades. Eu conheço muita gente que está começando a treinar agora e está correndo muito forte. E acha que tem que correr forte, ou é instintivo, né? Corrida, você pensa em corrida, você quer correr rápido, logo de cara, e não é assim que as coisas funcionam, né? Então, essa coisa de... são benefícios muito legais para a prática de corrida que o MAF te dá. Te ajuda a perceber o quanto é uma corrida leve, que é a corrida que você tem que correr 80% do tempo em praticamente qualquer tipo de metodologia, e te dá essa base depois de um tempo de estar correndo rápido mesmo estando leve. Isso é demais. E
o outro grande benefício, que talvez seja o maior benefício na real, assim, pensando de forma macro, é te evitar lesões, né? Você vai de bem baixo, se você está começando a treinar agora, o seu número MAF vai ser mais para baixo, né? Conforme você vai adquirindo experiência na corrida e no treino MAF, você vai podendo aumentar um pouco a frequência cardíaca que você tem de referência para o MAF, mas é bem lento, é bem gradual. Então, o risco de lesões, existe uma série de questões fisiológicas ligadas ao batimento cardíaco, à faixa de batimento cardíaco e as musculaturas todas, coisa que eu não vou saber falar aqui agora, mas eu li no livro do Maffetone, tem outras fontes que você pode procurar, o Mark Allen, bastante gente falando sobre, mais na gringa, né? Bastante gente mais na gringa falando sobre a parte técnica do princípio do método MAF. Mas é algo que realmente funciona. Eu estava todo fudido de lesão na volta ao treino. Comecei com MAF, ainda com uma dorzinha, tinha acabado de terminar a fisioterapia, mas não estava 100%. Comecei a fazer o treino MAF, a dorzinha foi sumindo e quando eu menos percebi, assim, ela tinha ido embora e me largou, sabe? E depois, mesmo com os 20% de intensidade que eu encaixei no treino, as dores não voltaram. Agora que eu estou forçando bastante fazendo essas marcas todas, meu joelho está dando uma reclamadinha, mas também agora acabou, sabe? Acabou o período de estabelecimento de marcas e a gente volta para a base. Vou fazer mais uma milha, uma brincadeirinha aí do Dia Mundial da Corrida, uma milha rápida e mais uns 5 km rápido também. Num desafio do Strava também. E depois é a questão, né? O que fazer depois? Vamos falar sobre isso. Enfim, mas o que eu queria dizer aqui é que a experiência MAF está encerrada e está encerrada com enorme sucesso. Posto isso, o que fazer agora, né? A ideia é, a partir do momento que eu terminar essas últimas marcações de tempo aí em distâncias, eu vou voltar para um mês e meio de base do MAF de novo, como se fosse uma intertemporada, e vou voltar a 100% de treino em ritmo MAF. E pensar no meu segundo semestre. A minha ideia é que eu faça o treinamento que o Strava propõe. Para quem é um dos benefícios de assinar o Strava é que você tem uma planilha de treinamento personalizada com os dados todos que você insere lá do teu treinamento, né? Eu estou já também praticamente um ano usando o Strava, tem muita informação minha lá, então acho que minha próxima experiência como corredor autônomo, sem treinador, é usar a planilha do Strava para tentar melhorar meus 10 quilômetros. E aí um objetivo grande, que eu não sei se eu tenho capacidade de fazer, mas eu vou me propor, que é correr os 10 quilômetros abaixo de 40 minutos. Isso é algo também que mesmo quando eu corria lá nos anos 2000, é uma coisa que eu nunca cheguei a pensar que eu pudesse fazer, e com 41,12 nos 10 quilômetros, eu acho que não é tão difícil, quer dizer, tão difícil, vai ser bem difícil na real, mas eu acho que não é impossível. Eu acho que com o treino certo isso pode ser alcançado. Não sei, não fiz simulação ainda, não sei como vai ser a divisão de cargas de um treino desse,
feito pelo Strava, né? É um cara foda aí da corrida, eu não vou lembrar o nome dele, mas é um cara foda assim, de treino de corrida que desenvolveu esse método a partir dos dados do Strava, né? De cada corredor. Então eu vou testar, acho que são de 8 a 12 semanas de treino, não é um período tão longo. Então depois que eu fizer esse período de MAF e eu estiver me sentindo completamente recuperado dessa temporadinha que eu fiz de competições, né, eu vou testar. O próximo experimento então é a planilha Strava. E vamos ver o que acontece aí no segundo semestre, se a gente vai ter prova, né? Tem umas provinhas de montanha pipocando, talvez eu interrompa o MAF para fazer uma prova dessas. Vamos ver. Mas quando eu começar a planilha do Strava, eu volto aqui para contar como vai ser. Então é isso. Experimento MAF encerrado. Foi um período muito interessante, de muito aprendizado, de voltar a correr bem, de voltar a correr rápido e principalmente de voltar a correr saudável, correr me sentindo bem, como eu acho que eu nunca na vida me senti. Acho que eu nunca corri tão inteiro, tão sem dores, tão sem incômodos no corpo como esse período de MAF. Então, se eu posso deixar uma palavra aqui, um recado para quem está pesquisando sobre o método, está inseguro, está achando que pode não funcionar, cara, entra, se você tem paciência, se você acha que tem paciência para esperar os resultados, vai fundo. Se você não tem paciência, se você acha que você vai se frustrar muito rápido de não estar conseguindo resultados rápidos, não adianta. Mas se você acha que tem paciência para esperar que eles venham, fica tranquilo que eles vêm. Vai fundo, cara. Bom, é isso. É isso que eu tenho para compartilhar com vocês sobre o método MAF, nesse diáriozinho que se encerra agora. E vamos ver, né? Vamos ver o que acontece com o mundo das corridas aí daqui pra frente. Um abraço, saúde para vocês, se cuidem e até mais. Valeu!